Então, gente, bom dia. E o tema da nossa aula de hoje é sobre as técnicas de pesquisa. A disciplina é de métodos e técnicas, né? Então, ao longo desse último trimestre da disciplina, eu vou explicar para vocês sobre as técnicas. A gente vai trabalhar na construção de um pré-projeto de pesquisa. E eu vou convidar vocês a colocar uma dessas técnicas de pesquisa em prática também. Vocês vão realizar uma pesquisa para vocês verem como que é a construção, como que a gente faz análise de dados, como que a gente escreve. Então, quando a gente fala em técnica ou técnicas de pesquisa, a gente se refere a um conjunto de preceitos ou processos que são baseados em algumas normas e em algumas regras. É a parte prática da pesquisa, é quando a gente coloca a mão na massa para poder obter os resultados, para investigar aquilo que está instigando a gente. E a gente sempre trabalha procurando algo que esteja de acordo com o nosso objetivo. E a escolha dessa técnica ou desse método de pesquisas tem que ir de encontro ao seu objetivo, ao que você quer pesquisar. A primeira técnica que eu quero apresentar para vocês hoje é a entrevista. Entrevista, gente, todo mundo já tem mais ou menos uma noção do que é, mas trazendo para a área da metodologia científica, a pesquisa enquanto há um encontro entre duas pessoas ou mais pessoas, sendo que uma dessas pessoas, ela quer obter informações da outra pessoa. A entrevista, ela se dá através de uma conversação de caráter profissional. Não adianta eu sentar com vocês agora e conversando e falar que isso é uma entrevista, não é. A pessoa, quando ela vai ser entrevistada, você faz o convite para ela, explica o tema, e é uma entrevista, é uma conversa com um propósito, não é qualquer conversa que pode se tornar uma entrevista. O legal da entrevista é que você pode fazer entrevista com qualquer segmento da população. Você pode fazer entrevista com pessoas que são alfabetizadas, pessoas que não são analfabetas, pessoas mais jovens, pessoas mais idosas. E as entrevistas, elas podem ser individuais ou em grupo. As entrevistas, até há pouco tempo, na maioria das vezes, elas eram presenciais. Hoje, como a gente está no contexto de pandemia, a gente vê muitas entrevistas sendo feitas pelo Google Meet, mesma ferramenta que a gente usa para aula. E quando a gente faz a entrevista, a gente tenta pegar a conversa entre as pessoas, é muito difícil que a gente vá fazendo, copiando tudo que a pessoa está falando. Então, é interessante que durante a entrevista ela seja gravado o áudio ou que você faça a gravação de vídeo. Tem entrevistados que não vão ter problema de ceder e falar para você gravar o vídeo, tem gente que não se sente muita vontade, quer que seja feita só a gravação do áudio. E toda vez que você vai fazer a gravação do que está sendo feito com uma pessoa, é importante que você avise para ela que está sendo gravado e que ela te dê uma autorização. A partir dessa entrevista, você consegue fazer análise de atitudes, de comportamentos, de reações, de gestos, compreender determinados contextos. E o mais trabalhoso da entrevista, depois que você faz a gravação, o pesquisador tem que fazer a transcrição. O que é isso? Você vai ouvindo, escrevendo, ouvindo e escrevendo para depois você fazer suas análises. Existem vários tipos de entrevista, eu trouxe 3 para vocês. Entrevista estruturada primeiro. Quando você vai fazer uma entrevista, você não vai para fazer perguntas aleatórias. Você tem um objetivo, e na entrevista estruturada você vai ter um roteiro, ou seja, as perguntas que você quer fazer em cima daquilo que você quer descobrir. A entrevista semi-estruturada é aquela que você tem um roteiro, mas às vezes, ao longo dessa conversa com quem você está entrevistando, você tem uma sacada de perguntar alguma coisa, te leva a algum caminho que pode te ajudar a descobrir o que você está pesquisando. Então, você segue o roteiro, mas você não é tão rígido, não fica só fixo nele. E a entrevista não estruturada, você não vai com perguntas prévias, você vai com um objetivo, mas à medida que a pesquisa ela vai se desenrolando, você vai fazendo as perguntas. Então, a estruturada, a grosso modo, você só segue o que foi no seu roteiro. A semi-estruturada, você segue o que está no seu roteiro, mas você pode colocar outras perguntas. E a não estruturada, você não tem roteiro nenhum, apenas um objetivo.
O segundo tipo de pesquisa, que é o tipo de pesquisa com o qual eu mais trabalho, é a análise documental. O que é essa análise documental? É você ir ao encontro de documentos. Você pode analisar esses documentos tanto no período em que você está vivendo, ou pode ser documentos de período anterior. Por exemplo, você pode hoje analisar uma lei que fala sobre. Ai, meu Deus, está faltando uma palavra. A lei, você pode, por exemplo, fazer um estudo sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei recente, ela está dentro do contexto que a gente está vivendo agora. Mas eu posso também pesquisar as cartas de Peruvá de Caminha, que são de 1500, quando o Brasil foi achado. Então, você vai no período anterior. E onde que eu acho os documentos? Os documentos, eles podem vir dos mais variados locais. Você pode achar documento em arquivos públicos, às vezes arquivos particulares, fontes estatísticas, e documento na análise documental não é necessariamente algo que está escrito ou uma lei. Você pode pegar jornais antigos que fazem parte de análise documental, você pode fazer uso de revistas, de fotos, de filmes, de vídeos. E a análise desses documentos, ela é legal por quê? Porque o documento é algo que não vai mudar, está naquele lugar. Então, você pode voltar aquele documento várias vezes para você fazer as suas análises. Alguns documentos são exatos, porque tem nome, tem referência, tem uma série de detalhes, e você usa para descobrir um período, possibilita que você olhe por um período de tempo anterior. No entanto, alguns períodos, alguns objetivos que a gente queira pesquisar, pode ser difícil da gente encontrar documento. Nós somos seres humanos, ao fazerem pesquisas, sobretudo quando falam de outros seres humanos, nós não somos pessoas neutras, gente. Em nenhum momento da nossa vida a gente é neutro. Todos nós temos pontos de vista, temos colocações, temos opiniões que são feitas com base na experiência, com aquilo que a gente foi vivendo ao longo da nossa vida. E querendo ou não, nossas escolhas, elas são tendenciosas, porque elas são influenciadas por aquilo que a gente é, por mais que a gente seja neutro. E existem alguns documentos que podem ser negados, que você não vai ter acesso a eles, porque às vezes são segredos de Estado, ou coisas do tipo, às vezes estão no arquivo particular e a pessoa não quer te ceder. Então, são algumas dificuldades que se existe na pesquisa documental. Outro tipo de pesquisa é a observação. O que é essa observação? Você fazer uso dos seus sentidos, da audição, da visão, para você obter informações. Observar um fato cientificamente é muito mais que simplesmente você sentar e olhar. Você tem que ter um objetivo, algo que você quer observar, você tem que saber como que você vai fazer o registro daquilo que você quer observar. E a observação ela pode ser de dois tipos, estruturada ou não estruturada. A estruturada, geralmente, ela faz uso de instrumentos específicos para essa coleta de dados, tem condições controladas. Geralmente, são observações feitas em laboratório. Já a não estruturada, é uma observação mais informal, que o pesquisador ele vai fazendo a coleta de dados dele, sem que utilize, por exemplo, de um local específico, de um local que seja controlado. Essa observação não estruturada, ela está muito ligada a um tipo de pesquisa que a gente viu na aula anterior, que é a exploratória. Ela quer explorar, ela quer entender o campo sem muito planejamento ou controle prévio. A gente pode ter ainda observação participante e a não participante. Observação participante é quando o pesquisador ele se envolve no local da pesquisa com a comunidade ou com o grupo, de modo que o pesquisador acaba que ele até se confunde com o que está sendo pesquisado. Já a observação não participante é quando o pesquisador ele informa para as pessoas que ele está ali, que ele vai observar, mas ele não interage. Ele simplesmente vai presenciando fatos sem participar. Já essa observação ela pode ser individual ou em grupo individual, que apenas uma pessoa vai para realizar essa observação, em grupo várias pessoas vão para fazer esse processo de observação. E essa observação ela pode ser uma pesquisa de campo ou laboratório. Pesquisa de campo, a grosso modo, é uma observação que a gente dá na vida real.
A gente vai para o nosso dia a dia, vai observar a realidade. A pesquisa de laboratório é uma pesquisa que ocorre em um ambiente controlado, com instrumentos específicos. O pesquisador ele pode fazer um controle. Por exemplo, quem faz estudos com ratinhos de laboratório para determinadas doenças, não pega um ratinho qualquer para observar, é um rato, tem o controle do que foi injetado, que tipo de medicação que está testando, que tipo de doença, então tem um controle. Já a pesquisa de campo, imagine que vocês querem observar o movimento da Praça do Trabalhador aqui na Barra, em Muriaé. Você não vai ter o controle, a praça é aberta, vão vários tipos de pessoas, então você vai observar em cima daquela diversidade. Essa falta de controle, essa multiplicidade, que é uma característica que chama a atenção dos pesquisadores que optam por isso. Por fim, a última técnica de pesquisa, que é a qual nós vamos trabalhar com ela, é o questionário. Um questionário de pesquisa ele é um instrumento de coleta de dados que você vai fazer uma série de perguntas. Essas perguntas elas são respondidas por escrito. Se na entrevista eu preciso de estar presente para poder realizar o questionário, não. Eu não preciso de estar presente. E o questionário ele é legal, que ele pode ser um meio de pesquisa barato, que pode ser aplicado por um grande número de pessoas. Os questionários são compostos tanto de questões abertas quanto de questões fechadas. Questões abertas é aquela que a gente tem que escrever. Questão fechada você marca só um X. Antes de encaminhar um questionário, é legal que a gente põe um textinho explicando o que é o questionário, para que parte de quê, qual é o objetivo daquilo. E o questionário ele é igual para todos os respondentes. E geralmente, questionário, quem responde de forma anônima. Então, a pessoa tem mais segurança para poder expressar a opinião dela e para poder falar. No entanto, o questionário ele é negativo porque ele exclui quem não sabe ler. Uma pessoa que é analfabeta ela não tem como preencher um questionário. E outra coisa também, que os questionários, a gente usa muito o Google Forms hoje para poder mandar questionário, manda questionário por e-mail, até mesmo por WhatsApp, eu já cheguei a responder. Você não tem certeza de que aquela pessoa que você quer que responda o questionário é ela que respondeu, pela essa questão do anonimato, então foge um pouquinho esse controle. Então, gente, eram essas as técnicas de pesquisa que eu queria apresentar para vocês hoje. Essa aqui, gente, é a atividade dessa semana. Vocês viram que na aula de hoje a gente falou de 4 técnicas de pesquisa. Nós falamos de entrevista, de análise documental, de observação de questionário. Então, o que eu quero que vocês façam? Tem essa tabela aqui, vou disponibilizar a gravação da aula no SIG daqui a pouquinho. Então, vocês vão lá e coloquem para mim o conceito. O que é uma entrevista? Eu quero que vocês me expliquem o que é uma entrevista. E depois, com base no que foi dito na aula, e tem um texto lá base no SIGA, eu quero que vocês coloquem pelo menos 2 pontos positivos para se usar uma entrevista numa pesquisa, e do outro lado, 2 pontos que sejam negativos. Por que é legal eu usar entrevista na minha pesquisa? Por que não é legal? Então, vocês fazem isso para cada uma das técnicas e postem esse arquivo para mim.